Fala pessoal, boa tarde para todo mundo, para quem nos assiste aí, boa noite para quem vai assistir mais tarde essa live. Estamos começando aí mais uma live da Escola Criminal. Hoje contamos com a presença do Dr. Flávio Lapenda, que vai acessar já aqui e vai trazer sua experiência conosco sobre habeas corpus nos tribunais superiores, tá? Primeiramente, deixa eu logo mandar um alô para todo mundo aí que já está entrando. Pessoal, vamos entrando aí que daqui a pouco a gente vai compartilhar a tela aqui com o Dr. Flávio. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal, né, doutora Gabriela, o pessoal da Escola Criminal que está sempre com a gente aqui, doutora Gabriela, doutora Fernanda, doutor Caio, né, nossos amigos, parceiros, doutora Amanda, todo mundo aí que está sempre com a gente e desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Vamos aguardar o pessoal entrar e daqui a pouco, Flávio, eu tô te convidando, tá? Deixa eu mandar também um alô para vocês em relação às lives que vamos ter essa semana. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações, porque essa semana teremos várias lives para que você possa melhorar ou aumentar a sua competitividade, né? A Escola Criminal trazendo o que é de melhor aqui das nossas pratas da casa, o pessoal daqui, né, da atuação aqui em Recife, aqui na região metropolitana, ou seja, aqui no nosso estado de Pernambuco. Então vejam, hoje tá tendo essa live que vai começar agora, né, às 3h30, tá começando, já começou, aliás. À noite teremos outra live com Dr. Caio e doutora Fernanda. E Dr. Caio e doutora Fernanda vão falar sobre... Deixa eu só abrir aqui para vocês. Cadê, meu Deus? Aqui. Às 20 horas teremos Caio Vilela e Fernanda Moraes falando sobre as possíveis alternativas na advocacia criminal em tempos de pandemia. Vai ser muito bacana, tá? Amanhã teremos mais outra live. Amanhã, dia 14, teremos uma live com o Dr. Tiago Della Torre, falando um pouco sobre como manter os ganhos durante a pandemia, né? E aí ele vai trazer dicas não só na área criminal, mas em todas as áreas de advocacia. Vai ser muito bacana, porque o Dr. Tiago Della Torre é especialista em marketing jurídico e vai dar pra gente o caminho das pedras para que a gente possa melhorar nossos ganhos. Afinal de contas, com essa pandemia, a gente sabe que está todo mundo aí, né, com o fórum fechado, né, diminuiu bastante o faturamento dos escritórios e principalmente da advocacia, daquelas pessoas que desempenham de maneira autônoma, tá certo? Isso hoje e amanhã, mas no dia 15... às 3h30, nós teremos outra live muito bacana com a doutora Ana Paula e doutora Maria Carvalho para falar um pouco sobre a atuação da mulher na advocacia criminal. Vai ser muito bacana também, principalmente para as meninas que advogam aí, né, que estão aí na luta, no dia a dia dessa correria da advocacia criminal. Vai ser muito bacana trazer as experiências dessas duas advogadas notáveis. No dia 17, eu estarei aqui com o Caio, e aí será eu e Caio falando um pouco sobre a questão das decisões problemáticas e a dissonância cognitiva. Então veja, essa semana tem muitas lives aí para você aproveitar, muita coisa boa para a gente ver e, quem sabe, dar uma melhorada aí em alguns aspectos da nossa advocacia. Boa tarde aí para todo mundo que está chegando, doutora Isabela, Larissa está aí com a gente, Emicles, Rafael, deixa eu ver quem mais aqui... Deixa eu ver quem mais. Amanda já falei. Jamile tá aí com a gente também. Então todo mundo que tá chegando, sejam bem-vindos, pessoal. Live da Escola Criminal. Uma honra tê-los aqui conosco. Já vamos daqui a pouquinho começar a chamar o Dr. Flávio Lapenda e começar a falar um pouco sobre habeas corpus. Olha Alex aí também. Alex, coisa boa ter você por aqui, meu amigo. Shirley, um abraço para você, Shirley. Pessoal, deixa eu mandar um abraço também pro pessoal que, assim como a Escola Criminal, desenvolve atividades de ensino aqui em Pernambuco, direcionado para a advocacia criminal. É muito bacana a gente ter uma cultura, né, de advogados criminalistas ensinando e trazendo aí outras pessoas, novos advogados para o nosso lado, para a prática da advocacia criminal. Então deixa eu mandar um abraço aqui para o Dr. Web, que tem lá a mentoria. Inclusive mandar um abraço também para Dr. Raulison, né, orgulho de ser criminalista. Doutora Eliane Costa, né? Um abraço. Pessoal da escola da advocacia criminal também, tá? Então, todo mundo aí que desenvolve essa atuação, né? Que desenvolve esses trabalhos na advocacia criminal que, querendo ou não, só fazem bem a advocacia, afinal de contas, levantam a bandeira da nossa advocacia criminal, trazendo essa cultura bacana, né?
Olha, a doutora Ana Paula chegou aí também, doutor Fernando, a Lana. Olha, a Laninha, nossa estagiária, tá aí também com a gente. Forte abraço para todo mundo. Deixa eu chamar a Flávia aqui pra gente já começar a bater um papo enquanto vocês entram, tá? Vamos lá, Flávio, vou te convidar aqui. Flávio Lapenda. Flávio Lapenda. Faz aqui, tá quente. Deixa eu aumentar aqui esse ar aqui. O negócio tá meio quente, viu? Eu tô suando. Doutor Flávio, claro, meu velho. Claro, doutor Flávio Santana, meu amigo. E aí, Flávio? E aí, boa tarde a Como é todo que tá, mundo. meu velho? Agora a tua imagem tá um pouquinho escura, viu? Tá, né? Deixa eu trocar aqui a... Deixa eu mudar aqui. Vira aí pra ver se melhora. Agora. Ô, bicho. O cara tá na casa de praia, porra. Aí tá certo. Advogado bem sucedido é outra coisa, tá vendo aí, pessoal? Né? E aí, meu velho, como é que tá as coisas aqui? Tudo certinho? Tá meio longe aqui, velho. Ficou longe? Aqui tá ficando melhor. Dá pra ficar assim? Não. Dá. Tô te vendo bem aqui. Deixa eu só... Oi. Beleza. E aí, como é que tá as coisas? Tudo certo? Oi. Tudo certinho. E aí, vamos começar? Bate-papo. Tá me ouvindo bem? Doutora Delane chegou aí. Peraí, deixa o pessoal entrar, pô, tá? Tem um pessoal entrando aí. Deixa o pessoal entrar. Ô, Flávio, deixa eu logo... o teu tá longe um pouquinho, Flávio. Vou só pegar meu fone aqui, porque eu sei que o meu é por causa do fone. Tá longe? Acho que foi a Amanda aí que tá falando, pra colocar um pouquinho mais perto. Deixa eu colocar meu fone aqui, que aí já melhora. Tá bom assim o áudio? Boa. Tá primeira. Então, deixa eu apresentar para vocês. Dr. Flávio dispensa apresentações, mas eu vou falar aqui por ele. Em relação ao pessoal que não conhece ainda. Dr. Flávio Lapenda, advogado criminalista. Eu tenho a honra de atuar com ele em alguns processos, né? A gente tem alguns processos juntos. Para mim, né, isso aí eu rasgo essa seda em todo lugar, não tem pra onde correr. É meu advogado. Se um dia eu for preso, ele vai estar me defendendo, ele sabe disso, né? Já está pré-contratado, só falta deixar a procuração assinada no escritório dele, porque a gente vê a atuação desse advogado e sabe que ele é um advogado combativo e que vai em busca, né, do melhor ou das situações melhores para os seus clientes. Então, Flávio, é uma honra ter aqui você conosco aqui na Escola Criminal, dizer que será sempre bem-vindo, né? Já esteve presente num curso também, inclusive foi até testemunha no curso, né? Para quem não sabe, nossos cursos de prática são realmente práticos, né? E aí o Flávio era testemunha em um dos nossos cursos lá e deu o depoimento dele lá para que os advogados que estão aprendendo possam extrair lá as informações dessa testemunha. Então, Flávio, uma honra ter você aqui comigo, meu amigo. Tamo junto. Vamos embora? Satisfação imensa estar aqui também. É uma honra, a honra é minha, na verdade, estar podendo participar e de alguma forma colaborar aí, né? Com o aprendizado do pessoal que está aprendendo aí, os jovens advogados, sobretudo. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilker Teixeira, grande advogado. Meu futuro advogado aqui também, Oliveira aqui, Maxwell. Forte abraço aí para vocês, todo mundo. Mas então, o que é que manda? Diga lá. Vê só, Flávio. A nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre habeas corpus, né? A gente tem uma cultura... Aqui, pelo menos aqui, o que eu vejo, o que eu tenho percebido nos cursos de prática que a gente vem fazendo, do pessoal impetrar muita ordem de HC aqui, né? Impetrar muito habeas corpus aqui em Pernambuco, né? Mas quando a gente fala em habeas corpus nos tribunais superiores, parece que essa força ela diminui, né? O advogado, ele não sei se é por conta às vezes o próprio cliente, né, que não tem condição financeira, às vezes o advogado, sei lá, fica meio sem perspectiva por conta de decisões negativas aqui do nosso tribunal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Como é que você tem visto essa situação de impetrar a ordem de habeas corpus em Brasília? Assim, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, que advogado que nada e morre no tribunal daqui, ele não está sendo combativo. Por quê? Porque o tribunal daqui a gente sabe que é muito difícil conceder uma ordem. Muitas vezes você vê que tem processo que cabe uma concessão da ordem e eles não seguem o entendimento do STJ e do STF. Por isso que quando o advogado
insiste na tese dele, sobretudo quando é uma prisão fundamentada em dados abstratos, como, por exemplo, a prisão de tráfico de drogas. Muitas vezes eles colocam, aqui no tribunal daqui, colocam uma decisão que serve para qualquer caso. E aí o ministro Rogério Schietti, lá em Brasília, sempre fala isso. É daquelas decisões que servem para qualquer caso e, portanto, para nenhum. Por quê? Porque ela é genérica. Ela não se atém aos fatos concretos dos autos. Então, muitas vezes eu sugiro ir até o STJ, porque, primeiro, é uma coisa muito simples. Você vai dar entrada no seu escritório, no seu computador, na sua casa, pelo token. Não tem tem muito advogado que me procurou, assim, jovem advogado, né? Doutor, como é que é? Eu só tenho que ir lá para dar entrada? Não precisa dar entrada lá. Você dá entrada pelo seu computador, pelo seu token. É mais fácil do que o PJE. Então, assim, a dica que eu dou é, insistam, vão até lá, porque muitas decisões daqui do tribunal daqui é justamente dizendo o contrário do que o STJ e do que o STF diz. E lá a justiça se faz. Lá se tem um êxito bom. Entendi. E, inclusive, eu até sempre brinco, né? Eu digo que o HC lá no STJ é mais fácil do que o do próprio tribunal daqui, né? Porque daqui você tem que sair do escritório, imprimir, levar, distribuir, né? É verdade. É bem mais difícil. Ô Flávio, me diz uma coisa. Aí, a dica é muito boa. Agora, como é que a gente operacionaliza isso? O que é que tem de importante para o advogado que está começando agora a tentar ingressar com habeas corpus lá no tribunal? O que é importante ele juntar nesse HC? Qual é essa perspectiva operacional que você podia passar para os nossos seguidores? Então, professor, eu costumo sempre dizer o seguinte, que quando se vai entrar com habeas corpus, não se deve ter preguiça de juntar capa a capa do processo. Por quê? Porque você juntando capa a capa do processo, você não está dando margem para que o relator do seu habeas corpus indefira liminarmente aquele pleito. Por quê? Porque o habeas corpus ele não cabe dilação probatória, ou seja, são provas pré-constituídas, que cabe a você, impetrante, juntar. Então, sempre junte capa a capa do processo, que você não vai levar nenhuma decisão monocrática indeferindo liminarmente seu habeas corpus. Eu separei aqui, inclusive, se quem quiser consultar, pode consultar. Isso aqui eu aprendi na tora, na prática mesmo, e foi levando cacetada e vendo que eu estava errado. O HC 379044 de Pernambuco e o HC 542958 foram justamente habeas corpus. Eu ainda não tinha a vivência que eu tenho hoje, e eu juntei algumas cópias do processo que eu achava pertinente. E aí o ministro, nesse caso aqui foi o ministro Rogério Schietti, e o outro foi a Laurita Vaz. Então, eles falaram o seguinte, que eu não estava juntando uma peça que era fundamental para a apreciação do que eu estava alegando. Sim. E eles indeferiram. E aí, o que foi que me veio na cabeça? Poxa, eles indeferiram. Agora, se eu entrar com um pedido de reconsideração, juntando esse documento, preservaria a economia processual e daria mais celeridade. Porque ele negando isso, eu juntando, pedindo a reconsideração, e ele negando, só daria ensejo a uma nova ordem de habeas corpus com os mesmos argumentos e com os mesmos documentos. Então, foi o que eu comecei a fazer. Entrei com um pedido de reconsideração, juntando a documentação, pedindo para que ele reconsiderasse em virtude de os documentos que ele exigiu. E se ele não entendesse dessa forma, que ele recebesse minha petição na forma de agravo regimental e remetesse ao colegiado. Para que aí... Isso, lógico, você tem que fazer a reconsideração no inquérito legal. São 5 dias para você entrar com o agravo regimental lá. Boa. Então, aí, deixa eu aproveitar e deixar isso aqui constar isso em ata, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente. Pessoal, existe a possibilidade de você pedir a reconsideração da decisão liminar no STJ, né? Isso é muito importante. Inclusive com esse pedido subsidiário, né? Se ele não reconsiderar, que ele receba aquele pedido como, nesse caso... Exato. O próprio agravo regimental, ele tem o juiz de retratação. Então, quando você faz um agravo regimental, você também pede esse juiz de retratação. E desses dois foram concedidos, deu certo. Aí, a partir daí, eu comecei a juntar capa a capa e problema de quem for relatar que leia. Que leia. Mas eu junto
Não interessa se é grande o processo ou se não é, mas é fundamental você entrar de capa a capa no processo. Então, essa questão de que documento juntar, a gente já conseguiu ultrapassar, dizendo junta capa a capa. A gente está agora... Ô, Matos, só importante, esse julgado que... Tem um julgado que é de Maria Tereza de Assis, no HC 175786, ele é de 2012. E ele diz justamente que cabe ao impetrante juntar a documentação necessária para a apreciação do remédio heróico. De modo que, se você não junta, se é deficiente, a culpa é sua, vai ser negado. Por isso, capa a capa sempre. É o que eu digo. Eu estava semana dando aula para os alunos da faculdade, eu dizendo, pessoal, tem que lembrar que habeas corpus é muitas vezes utilizado como substitutivo de recurso, né, como sucedâneo recursal, mas isso não significa que ali existe ali uma situação jurídica já definida. Na verdade, você está ingressando com a petição inicial. Você tem que lembrar disso, né? E aí juntar tudo que for necessário para que você não tenha aí uma inépcia, não tenha uma situação em que falta documento e aí o camarada vai dar a cacetada logo de cara. Ô Flávio, a gente já conseguiu deixar bem clara essa questão da documentação. Aproveitando que a gente está nesse ponto, é necessário juntar procuração, porque a gente aprende na faculdade que para o habeas corpus não precisa, não é verdade? Então, mas e aí? Existia uma divergência entre a quinta turma e a sexta turma do STJ. A quinta turma do STJ dizia que era necessário juntar a procuração para se entrar com recurso em habeas corpus. Porque, embora o habeas corpus não necessite da procuração, na medida que você recorre, você está ampliando a legitimidade recursal. Então, a quinta turma era unânime em dizer que exigia um instrumento particular de procuração para você recorrer em habeas corpus, que é o recurso ordinário constitucional que está previsto lá no artigo 105, se não me falha a memória da Constituição. E a sexta turma, não. A sexta turma tinha ministro Sebastião Reis, que eles entendiam que era Sebastião Reis e também a Laurita Vaz, ela entendia que não fazia necessário. Mas aí, com o tempo, se formou o entendimento de que se faz necessário a procuração para fins de recorrer. Eu não estou falando aqui da impetração. Eu estou falando vamos supor, você impetra habeas corpus, foi denegada a ordem, e aí você teria que recorrer, você teria que juntar. Então, quando você junta, se lembra da dica capa a capa? Você juntando capa a capa do processo, provavelmente você vai estar anexando também a procuração. Então, uma vez lá a procuração, ainda que seja no documento juntado, vai estar provando que você tem poder para poder recorrer e seguir o rumo lá do habeas corpus até onde você quiser. Entendi. Ok. Ô Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente está vivendo essa situação da pandemia, né? E aí tem uma situação muito importante, nem está no nosso script, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir sanar, que é a questão do coronavírus e o pessoal que está ali naquela situação de risco, os idosos, pessoas que têm doenças pregressas e tal. Seria o caso a gente chegar a impetrar essa ordem lá no STJ, falando sobre esse tema, da gente já juntar essa documentação comprobatória, por exemplo, o camarada tem pneumonia, né? É importante fazer isso? Você pode fazer depois, pode pedir para oficiar alguém, ou é melhor juntar já essa documentação? O que é que tu pode me dizer sobre esse tema? Não, assim, primeiro lembrar que para você chegar lá, você tem que passar pelas instâncias inferiores para não dar supressão inferior. Mas você instância, você entra como você faz Deu uma cortada aqui, viu, Flávio? Peraí. Tá me ouvindo? Deu uma travada agora, acho que foi a internet. Acho que a tua internet deve ter dado uma travada. Tu tá no 3G ou tá na internet normal? Tá, deixa eu sair aqui. Tranquilo agora? Peraí. Ficou beleza, agora tá ok. Agora voltou. Pronto. Fala de novo aí que deu uma travada geral. Não, o que eu estava dizendo é que, naturalmente, para você entrar no STJ, você tem que percorrer as instâncias inferiores, lógico, senão vai dar supressão de instância e aquele assunto que você está argumentando lá em cima não vai dar supressão de instância. O que é que acontece? Sim. Você fazendo o que você falou, juntando o laudo médico, comprovando que o
o cliente é grupo Grupo de risco, né? é uma consequência natural do advogado combativo e até o STJ. E buscar, já existem várias decisões do próprio STJ concedendo a ordem nesse sentido. Porque busca preservar não apenas um preso, mas todos os presos que estão lá encarcerados. Sim, claro. Com certeza. Entendeu? Entendi. Então, assim, Ok. eu acho válido juntar e sair e pedir mesmo. Tem a resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, né? Aham. E Que aí, fala camarada, assim. já junta tudo. É importante a gente falar disso, porque assim, o habeas corpus, como você bem falou, a prova tem que ser pré-constituída, né? E aí tudo que tiver documento para juntar, a hora é essa, né? Você tem que A hora juntar. é essa. Você não vai jamais, em sede de habeas corpus, pedir para que oficie a unidade prisional para fazer um laudo. Você que tem que juntar um laudo. Verdade, Né? verdade. E Verdade. detalhe, esse laudo, só para corroborar, seria melhor se fosse feito por um médico da unidade, para que não Sim. haja dúvida de que você falsificou, de que a Da família entregou veracidade, alguma né? coisa. Entendi. Ô, Flávio, uma vez eu vi tu também colocando no HC, assim, o pessoal que tá aí ouvindo a gente troca muita figurinha nesse sentido, né? Flávio faz um HC, consegue, ele, Matos, aconteceu assim, eu também faço a mesma coisa. Eu vi você colocando uma coisa no HC que eu achei bem interessante. Você pedia para o ministro relator não solicitar informações porque você estava ali juntando todo o processo, ou seja, a informação que ele queria estava ali. Eu achei isso interessante. Essa situação eu aprendi vivendo em 2000, acho que foi 2012, foi 2013, quando eu estava impetrando, acho que meu segundo, terceiro habeas corpus, e tinha um desembargador aqui em Pernambuco chamado Gustavo Lima. E aí, doutor Gustavo, ele negou a liminar, mas ele disse que diante da farta documentação apresentada, não se fazia necessário pedir informações ao juiz considerado autoridade coatora. Daí então eu sempre juntei capa a capa. Porque assim, eu fiquei imaginando o seguinte, se eu estou juntando tudo, não tenho que perguntar ao juiz de primeiro grau. Ele vai analisar o processo, sendo que ainda hoje, mesmo juntando capa a capa, a praxe, 90%, é de que peça informações ao juiz, à autoridade coatora, ou desembargador coator. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui, que acabou de entrar na nossa live, doutor Flávio Santana, nosso mestre. Forte abraço. O cara do Tribunal do Júri. E nossa amiga e sócia, a doutora Fernanda, que está aí com a gente também. Fernanda, seja bem-vinda. Ô, Flávio, deixa eu só sintetizar. Então, a gente já delimitou documentação, delimitou alguma situação em relação à questão liminar. Agora, eu queria que tu desse um passo a passo. Um exemplo. O camarada foi levado para a custódia, né? Na audiência de custódia, o juiz entendeu pela decretação da prisão preventiva, né? Entendeu que o auto de prisão em flagrante era legal e converteu em prisão preventiva. Beleza. A questão a gente vai fazer, vai ter que tomar uma decisão agora, porque esse processo ele vai ser distribuído, né? Vai para uma vara. E aí a gente tem duas opções. Me corrija se eu estiver errado. A primeira seria reiterar o pedido lá na vara, né, do processo, que agora é o juiz natural que vai estar analisando. Ou impetrar uma ordem de habeas corpus. Quais são os prós e os contras dessa situação? O que é que tu acha? Dá para pedir liminar? Não dá? O que é que se faz nesse momento? É o seguinte, você tem que partir do pressuposto de que uma audiência de custódia, muitas vezes a decisão que é proferida nela é uma decisão bem precária, porque uma audiência de custódia ela é feita em 15 minutos. Muitas vezes o juiz faz 10, 15 audiências no mesmo dia. Então, ele vai copiar e colar de um modelo dele que ele já tem lá e vai colocar de forma, muitas vezes, genérica. Uma ou outra vai dizer que aquela pessoa, aquele fato concreto justifica a prisão. Então, eu, particularmente, eu não faço pedido se eu achar que na audiência de custódia a audiência foi precária, foi insuficiente, ou seja, que foi boa para o meu cliente, para falar lá em cima, em sede de habeas corpus, eu vou impetrar logo o habeas corpus. E outra, nada impede que você impetre o habeas corpus, certo? E faça um pedido de reconsideração no juiz natural. Nada impede. O juiz natural, quando pegar o processo, agora isso aí eu também faço, o pedido de reconsideração, após a conclusão
das investigações. Porque você pode dizer Sim. que houve um fato novo que seria a conclusão das investigações. Muitas vezes a gente sabe que não muda nada. O que está no flagrante fica no relatório do delegado, principalmente, sobretudo, quando é tráfico de drogas. Não muda nada, do flagrante ao inquérito, ao relatório, conclusão do inquérito. Exato. Mas, assim, eu entendo que se você puder, estiver recebendo para isso também, né? Ninguém vai trabalhar de graça, mas se você puder fazer isso, fazer os dois, entrar com habeas corpus e pedir a reconsideração no juiz natural. Forte abraço aí para Tiago, noivo da minha prima aí, tá aí acompanhando, meu pai também. Um abraço. Aí, tamo junto. Tamo junto. Então quer dizer que o ideal é que o camarada faça, que o advogado faça já o habeas corpus e faça o pedido liminar, é isso? Exatamente. O pedido liminar, antigamente, todos os desembargadores daqui, eles diziam que não havia previsão legal. Inclusive, ainda hoje, pasmo, ainda hoje, existe desembargador que fala isso. No entanto, existe o regimento interno, artigo 304 do regimento interno, vai dizer lá, do pedido liminar e sede habeas corpus. Então, dizer que não existe previsão legal é um absurdo. Mas ainda há quem diga. E detalhe, mesmo quando eles falavam que não existia previsão legal, existia sim. Artigo 660, parágrafo 2º. Vai dizer lá que a autoridade que pegar o habeas corpus, o relator que pegar, ele pode conceder de ofício. Que é o... É verdade. O próprio CPP, né, no 660 que tu acabou de citar, eu acho que é tua, né, Tivis? Tu tá no 3G ou tá na Wi-Fi? Eu tô dizendo, tu estás no 3G? Ah, eu acho que deve ser tua internet. Quer botar na Wi-Fi para ver se pega? É? Tá, seguro. Tá. Beleza, vai lá colocar, eu espero aqui. Pessoal, como o Flávio acabou de citar aí, vai lá que eu vou falando com o pessoal aqui. Espera aí, acho que tá voltando. Mas ainda não. Não, a tua imagem tá bem ruim, eu tô vendo quase nada. Parece que teu áudio caiu. Grande Shuri tá aí com a gente. Abraço, Shuri. Tudo bom, meu irmão? Pessoal, deixa eu só, enquanto o Flávio organiza... Oi? Tá bem lento, tá bem travado, viu, Flávio? Tu queres sair e entrar novamente? Tenta conectar no Wi-Fi, pronto. E aí, Flávio, tenta conectar no Wi-Fi aí que a gente retoma aqui. Pessoal, deixa eu só citar aqui dois artigos que o Flávio acabou de falar que é importante para o pedido liminar, né? O primeiro é o artigo 304, para você que vai impetrar a ordem com o pedido liminar aqui em Pernambuco, é o 304 do nosso regimento interno aqui, do regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o segundo é o artigo 660, parágrafo 4º, que é do Código de Processo Penal, que fala sobre a questão da liminar. Shuri, vou colocar ele já. Deixa ele voltar, ele está conectando lá. Assim que ele voltar, eu coloco ele aqui. Deixa eu ver aqui se ele já voltou. Rapidinho, pessoal. Não voltou ainda não. Deixa o doutor Flávio voltar, a conexão dele caiu e a gente retoma esses pontos que a gente vinha falando. Pessoal, só lembrando que essas dicas que a gente está dando aqui sobre habeas corpus são dicas que, claro, você tem que usar de acordo com a estratégia que você tem dentro do processo, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, e isso é muito importante, é que, Larissa, um abraço, vou tentar deixar lá no IGTV. Primeira dica a primeira coisa que você tem que ter em mente, e é muito importante, é que esse habeas corpus você já tem que tratar isso inicialmente com o seu cliente. Porque às vezes a gente vê muito acontecendo... Voltou, Flávio? Ah, beleza. O que a gente vê muito acontecendo, às vezes, é que o pessoal acaba não conversando com o cliente sobre esses temas, né? E é importante a gente deixar bem claro para o cliente que
existem todas as possibilidades, inclusive de você chegar até Brasília para que o cliente possa decidir se quer ou não contratar seus serviços para tal. Então, deixa eu mandar aqui a solicitação para Flávio. Eu acho que ele vai voltar agora, deve voltar em Full HD para a gente continuar a nossa live. Agora, pô. E agora, tranquilo? Agora, Full HD agora, pô. É, né? Manda um abraço aí pra Shuri, que ele tava doidinho aqui esperando tu entrar, viu? Abraço, Churão! Ele tava, cadê Flávio? Cadê? Bota ele de volta, bota ele de volta. Pronto, agora vai. Então eu tava falando aqui pra eles, Flávio. Foi Rafael mandou agora uma pergunta aqui, querendo saber sobre a sustentação Arão no STJ. A gente vai falar, Rafa, já, viu? Então, Flávio, a gente estava falando sobre a questão do pedido liminar, né? E tu estava comentando a questão que existe previsão legal no próprio regimento interno do tribunal, né? E também a própria previsão no Código de Processo Penal. Agora, ô Flávio, digamos que o camarada, né, o advogado ou a advogada, fez audiência de custódia, que agora, inclusive, está por e-mail, né? Negócio... Voltou ao que era antes, né? O pessoal que tem pouco tempo de advocacia, antes a gente fazia pedido de liberdade dessa forma, viu? Era por escrito, né? Aí vê, o que acontece? Você fez o pedido, foi negado, o juiz converteu em preventiva. Você ingressou com habeas corpus no tribunal com um pedido liminar. O pedido liminar foi negado. E agora, Flávio? Qual é o próximo passo? Existe uma súmula muito chata que impede muita coisa do nosso trabalho. Ela se chama súmula 691 do Supremo. Essa súmula vai dizer o seguinte, eu até anotei aqui, que ela diz assim: não admite HC impetrado contra a decisão do relator que em HC requerida a Tribunal Superior indefere liminar. Colocando de um jeito bem prático, você entra com habeas corpus, é negada a liminar, e você entra com HC no STJ, vamos dizer assim. Uhum. Em regra, não cabe. Agora, para que essa súmula seja afastada, tem que existir uma decisão que você esteja combatendo, que ela seja flagrantemente ilegal, né? Tem que ser flagrante a ilegalidade ou abuso de poder nessa decisão. É muito difícil você conseguir afastar essa súmula. Eu separei aqui, acabou de voar aqui o papel. Mas rapidinho. A gente espera. Eu separei 2 HCs que foi deferido e afastando essa súmula, que é o HC 510662 de Pernambuco e o HC 442756. Esses 2 HC, eles tratavam de uma decisão esdrúxula. Como assim? Era um crime de tráfico, primeiro, e simplesmente a juíza, na custódia, aquela situação de que decisões na custódia geralmente vêm de um modo precário. Na audiência de custódia, o juiz disse que ele tinha que ficar preso porque ele tinha descumprido medida protetiva Lei Maria da Penha. Vê que absurdo, o crime era de tráfico. Peraí, trava tudo agora. Como é, rapaz? Era um crime de tráfico. Era um crime que de o camarada tráfico. Tava... Sim, e aí o que aconteceu? Eu não acredito, não. 700 gramas de maconha, 160 gramas de haxixe, balança, tinha um arsenal inteiro lá, o cara. Sendo que quando foi decretar a prisão preventiva na audiência de custódia, o juiz, naquele copia e colar, colocou que ele faria jus ficar preso pelo fato de ter descumprido medida protetiva da Lei Maria da Penha. Se eu faço um pedido para o juiz, eu estou dando a oportunidade a ele, isso no juiz natural, de ele reformular a besteira que um colega dele na custódia fez. Então, ao meu ver, eu teria que entrar com HC, e fiz isso. Aí entrei com HC. Quando chegou no tribunal daqui, se não me falha a memória, foi até o doutor Mauro Alencar. Aí ele deu uma decisão dizendo que se tratava de mero erro material e que justificaria a manutenção da prisão pela quantidade de droga, a variedade, pela balança, outros artefatos que configurariam o tráfico. Eu entrei, então, no STJ pedindo o afastamento dessa súmula, em razão da flagrante ilegalidade da decisão que converteu o flagrante em preventivo. Foi dado. No outro caso, no 4427, era um crime de tráfico também, onde o juiz na custódia, era até um juiz civil,
ele colocou que meu cliente foi pego com arma, cometendo assalto e com munição. Um negócio nada a ver. Totalmente fora de ordem. E aí, mais uma vez, fiz o mesmo procedimento e foi concedido. Boa. Então, assim, são coisas bem peculiares. São coisas, não é para você também estar entrando direto, não, que você queima um cartucho. É verdade, verdade. E assim, Flávio, é aquela história que a gente sempre diz, né? Você, de acordo com as ferramentas que tinha e de acordo com os fatos que ocorreram, você escolheu a melhor jogada, a melhor estratégia, né? E aí seu cliente saiu vitorioso. Deixa eu te dizer, Flávio, tem uma coisa muito importante aí também que tu falou agora, que é o tribunal, ele substituir a fundamentação inidônea da prisão lá do juízo, né? Exato. Que é, Isso aí totalmente é rechaçado. Que é ilegal, né? Muito Essa bom, muito bom. decisão, esse entendimento de que o tribunal ele não pode complementar a decisão do juiz de primeiro grau, ele foi sedimentado no HC 38488 de São Paulo. Lá, os ministros do STJ decidiram que não cabe ao tribunal de origem complementar ou aditar a decisão que se chegou lá sendo aquela decisão genérica, uma decisão abstrata. Legal. E aí você vai e fundamenta com outros motivos. Não, tem que se trabalhar com o que está no processo. Não é o que o tribunal inventou ou aditou, não. E agora a gente tem uma ferramenta melhor ainda, que é o 282, né? Reformado por conta do pacote anticrime. Exatamente. Antigamente, antes da lei, né? Da lei do pacote anticrime, já existia uma excepcionalidade da medida extrema, no caso da prisão preventiva, estampado lá no artigo 282, parágrafo 6º. Antigamente, a redação dizia que somente é admissível a prisão preventiva quando não couber outras medidas cautelares. Qual foi a modificação e qual foi a diferença? Antigamente, os juízes diziam o seguinte, que não se mostra suficiente e adequada a aplicação de outras medidas cautelares. E ponto. Sendo que agora, esse pacote de anticrime, ele modifica o artigo 282 justamente para dizer o seguinte, o não cabimento dessas medidas cautelares deve ser justificado de forma fundamentada nos autos e de forma individualizada nos elementos colhidos nos autos. Ou seja, não basta só ele dizer que não cabe medida cautelar diversa, não. Ele tem que apontar um fato concreto do porquê essa medida não cabe. Essa é a diferença que veio para melhorar a vida da gente. Ou seja, você pegar um juiz de primeiro grau que não fundamente a decisão nesse sentido que eu estou falando, não peça ele para fazer isso, não. Porque aí você está jogando fora a sua brecha. Entre com habeas corpus e bate em cima disso. Verdade, verdade. E essa modificação no CPP, ela tem base na Constituição, né, que em 88 já falava da fundamentação das decisões, e o próprio CPC, né, o CPC, o Código de Processo Civil, que quando foi alterado, fala sobre isso, né, fala sobre a questão das decisões serem fundamentadas. E o bom, Flávio, isso é bom a gente frisar, é que agora o CPP, o Código de Processo Penal, ele diz em que situações, ele exemplifica em que situações a decisão não estará fundamentada. E o que é pior, algumas condutas, né, quando o juiz, claro, pratica isso de forma dolosa, são até criminalizadas pela nova lei de abuso de autoridade. Ou seja, existe uma obrigatoriedade real de que você possa realmente ter uma decisão bem fundamentada, porque o que a gente o que a gente tem de decisão sem fundamento realmente é muito grande, né? A quantidade de decisões nesse sentido. Ô Flávio, deixa eu te fazer mais perguntas, deixa eu aproveitar, bicho, que tu entende muito desse assunto. Deixa eu te dizer, o HC foi impetrado aqui no tribunal, certo? E aí você fez um pedido de liminar, o pedido de liminar foi negado, certo? E aí você achou que era um caso em que podia se afastar a súmula 691 e impetrou outra ordem de habeas corpus no STJ, certo? Essa outra ordem de habeas corpus teve seu pedido negado, caiu para o ministro que entendeu que não era uma flagrante legalidade, né? A ordem não foi conhecida, está extinto o processo. E agora, Flávio, eu tenho que esperar o trânsito da decisão aqui no tribunal? O que é que eu falo? O que é que eu posso fazer nesse cenário que a gente acabou de passar aí? Nesse caso, você vai levar a famosa cacetada, chamada indeferido liminarmente habeas corpus.
É a famosa Isso. cacetada. O que é que você vai fazer? Você vai aguardar o mérito dos desembargadores daqui, julgar o mérito do HC impetrado no tribunal de origem, e depois entrar com um novo HC, substitutivo de recurso próprio. Outra coisa, esse HC substitutivo de recurso próprio, no caso de recurso ordinário, ele não é a regra, tá? Ele não é a regra. Você vai ver que não cabe, na verdade, isso aí. Mas, quando a decisão é flagrantemente ilegal, os mesmos requisitos para afastar a súmula se concede ele. Eles vão dizer assim, não conheço o habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício. Justamente porque pode, está previsto no artigo 660, parágrafo 1º do CPP. Verdade. Verdade. E deixa eu até explorar isso mais. Tem uma cultura, né, no nosso meio da advocacia que o pessoal às vezes esquece que o HC ele serve para muito mais coisa, né? Então, por exemplo, no júri a gente usa o HC para retirar a eloquência de decisão de pronúncia que já está transitada, né, que já está preclusa. Né? Por exemplo, a gente utiliza o habeas corpus para modificar a decisão condenatória que já está com trânsito julgado. Né? A gente já fez isso algumas vezes. Por exemplo, no Tribunal de São Paulo, você tem várias ilegalidades. Você já atuou, você sabe que lá é complicado. E aí a dosimetria é um objeto que pode ser manejado, que pode ser traquejado no STJ ou até mesmo chegando no STF em relação à diminuição de pena. Né? Existe até um mercado, eu sempre brinco com isso. Existe um mercado de advogados que trabalham com isso, né? Que fazem esse trabalho de tentar diminuir pena nos tribunais superiores. Ô Flávio, deixa eu te fazer outra pergunta. Aí, beleza. Transitou em julgado em Pernambuco, eu posso entrar com recurso ou posso impetrar outra ordem, que seria uma ordem substitutiva do recurso próprio. Depois que eu ingresso com esse novo HC ou com um HC lá no STJ, eu juntei toda a documentação, fiz o pedido liminar. O pedido liminar foi negado, tá? E aí eu peço você falou aqui sobre a questão da reconsideração ou agravo, se for o caso. Mas aí o processo segue. Quais seriam os passos agora? O que é que o advogado pode fazer para melhorar a atuação dele lá no STJ? Porque assim, nós sabemos que existem as petições iniciais, mas existe também aquele despacho, aquela diligência, né? O que é que pode ser feito nesse caso? O contato pessoal do advogado com o ministro é muito importante. Eu sei que não vai ser todo cliente que vai ter a condição de pagar você, para você ir lá e despachar. Mas o advogado que for despachar com o ministro, nunca mais ele deixa de ir. Porque ele vai ver que, em primeiro lugar, advogado serve para alguma coisa, tratado como tal. Ele vai ser tratado de igual para igual. Ele vai marcar de 3 horas da tarde, vai ser atendido de 3 horas da tarde. Não vai ser aqui igual aqui em juiz de primeiro grau, segundo grau. Você vai falar com ele toda aquela situação que a gente sabe como é que é. Chá de cadeira. Exato. E ele vai lhe escutar, ele vai lhe ouvir. Agora, quando você for falar com ele, sempre é importante fazer um memorial. Eu sempre faço. Não só para ele. Por exemplo, caiu na 5ª turma, procure saber quem são os ministros da 5ª turma. Passe em cada gabinete, já que você está lá em Brasília, e distribua os memoriais. Esses memoriais não é para você fazer 70 laudas do que você quer, não. Pelo contrário, se você fizer em 2, em 3, está ótimo. É uma coisa bem sucinta do que você está pedindo, do porquê você entende que tem que ser deferido o seu pleito. Apenas isso. Então, assim, quando existir a possibilidade do cliente pagar para você ir para Brasília, despachar, vá, porque vale a pena. Agora, lógico, sempre entre com habeas corpus, se você achar que tem fundamento para aquilo, se você achar que é uma flagrante ilegalidade que está acontecendo com o seu cliente. O cara tem 10 processos, está preso em 9, eu vou entrar pedindo uma revogação de 1 para quê? Se ele não vai sair. Você está entendendo? Não vai ter esse... quando você achar que realmente vai dar certo, que ele pode ser que ele saia, entendeu? É verdade. E aí deixa eu até deixar claro aqui, dar um conselho para o pessoal que está iniciando, né? A gente tem trabalhado assim e, graças a Deus, nunca teve problema. Porque, assim, quando você tem uma situação de habeas corpus que provém de uma prisão, né? Qual é o primeiro ponto que você tem que ter em mente? Olha, a audiência de custódia é muito bom, é muito rápido, é célere, você vai ganhar o dinheirinho que você tem para ganhar, mas tem que lembrar que também é um dos serviços mais injustos da advocacia.
Porque É se verdade. você solta, você vai ser reconhecido pela família como o melhor advogado do Brasil. Agora, se você não consegue a soltura do cliente, aí, meu Você é amigo, o pior. né? Você é o Você é o pior do pior do Brasil. Brasil. Eu costumo Então, dizer que assim, quando a gente solta, é Deus no céu e a gente na terra. Quando a gente não solta, é o diabo no inferno e a gente aqui na terra. Então, pois assim, é é, complicado. É é complicado. verdade. É verdade. Aí eu sempre digo, ó, deixe claro para o cliente, deixe bem claro que a situação é muito arriscada para ele ficar preso, há uma possibilidade muito grande de prisão. Porque assim, não adianta você querer vender uma falsa ilusão para chegar no momento crucial e não é você que decide, não é verdade? Ô, Então, eu Márcio, sempre... tem um seguidor aqui que está acompanhando, eu acho que é o Dr. Sim, Walter, não sei se é o Dr. Walter que eu estou pensando, mas ele é está Valdo, dizendo eu acho. aqui, HC substitutivo de revisão. Todo HC pode ser substitutivo de algum recurso, desde que o que você esteja rebatendo, o que você esteja alegando, seja manifestamente legal. Então vai Sim, caber HC. Sempre que você quiser sim. soltar alguém, vai caber HC. E aí, quando ele fala em revisão, muitas vezes até não é nem para soltar, mas é para diminuir uma pena. Vai Sim, caber, com sim, certeza. Basta sim. ser manifestamente legal. Como assim, em caso de revisão? Se as circunstâncias judiciais do artigo 59, quando forem analisadas pelo juiz sentenciante, for de uma forma esdrúxula, por exemplo, consequências do crime, aí vai o juiz e diz que ceifou a vida de um ser humano. Pô, matar alguém já é inerente ao próprio tipo penal. Então, ele não fundamentou nada. Ele simplesmente disse o que o próprio tipo penal já queria dizer. Então, é isso aí, uma decisão manifestamente legal. E existem Boa, vários boa. outros conceitos, né? De o que é personalidade, conduta social. Vale a pena você adentrar nessa esfera, porque é uma questão muito subjetiva. E daí você vai para até vários outros ramos do direito. Na verdade, não só do Verdade, direito, né? Tem a psicologia, forense, enfim. Você vai dizer o que é o verdade. conceito de personalidade. É uma coisa muito É. subjetiva. Eu tenho uma decisão emblemática lá no escritório de um caso que o juiz dizia que o meu cliente ele tinha uma má personalidade e uma personalidade vil. Aí eu até brincava lá no escritório e dizia, como é que ele sabe? Como é que você vai adentrar na personalidade do camarada e conseguir mostrar isso, né? É dificílimo. Ô, Matos, Ô Flávio, oi, tem pode falar. doutor Henrique aqui está perguntando. Quando entrar com habeas corpus, o desembargador solicitar informações e a autoridade coatora não fazer. Muito simples. Um Você abraço vai para o lá doutor na. Henrique, viu? Um abraço, nosso Forte contemporâneo abraço de aí. faculdade. Forte abraço. O que fazer é o seguinte: você vai diligenciar, vai pegar o código de rastreabilidade, vai na vara e vai dizer: ó, doutor, o desembargador está pedindo. O senhor não vai dar, não? Tudo bem. Se o senhor não der, eu vou Deu uma lá cobrar ele. certidão? Acabou. Me deu uma certidão, né? Você joga um contra o outro, exatamente. E ele vai ter que É. fazer. Ele é subordinado ao cara, não vai fazer. Ô Flávio, deixa eu dar uma dica agora que eu vi, e aí eu não tenho nenhuma. Muito tranquilo em dar dicas de outros colegas, e essa dica é de um mestre que a gente utiliza direto, eu cito direto nas minhas petições, que é o professor Auri Lopes Júnior. Ele estava falando sobre a questão de você como peticionar, né? Porque a gente tem uma cultura e quando a gente vai falar com alguém, né, por exemplo, tá eu e você conversando, a gente fala tranquilamente e tal, e faz nossos pedidos aqui objetivos. Mas quando a gente vai falar com uma autoridade, como por exemplo o ministro do STJ, a gente tem a cultura de querer escrever muito, né, e falar sobre várias teses mirabolantes. E aí a Auri justamente falava sobre isso. Ó, não adianta você querer ensinar direito ao cara, porque ele já sabe direito, não é verdade? Não é... Talvez não seja assim no STF, em algumas situações. Mas no STJ você vai ter ali o pessoal que sabe muito, é muito técnico, né? E aí o que é que acontece? É importante você ter em mente que você ficar enchendo linguiça para aumentar a quantidade de laudas de um habeas corpus não vai adiantar de muita coisa. Aí a Auri justamente falava isso, é melhor você tentar fazer um constrangimento no relator. Como? Você pega decisões, e aí é muita sorte também, né, nos teus memoriais e como você vai diligenciar isso depois. E aí você pega decisões de todas as turmas, né? Decisões no sentido favorável. Só um caso prático. Quem tiver interesse do que você está falando aí, veja esse HC. HC 54, 59 e 28. 3 laudas eu fiz. 3 laudas. Qualificação,
falei o que estava acontecendo e pedi. Eu acho que nem 3 laudas, 2 laudas e meia. Tá lá. Boa. E detalhe, afastando súmula. Mas por quê? Isso é o Porque STJ, caso é? justo. STF? STJ. No STJ. lei. Pois é. Doutora Ângela Maria fazendo as peripécias dela. O cara... Eu acho que eu até te contei esse caso. O cara estava preso há 2 anos, tinha sido condenado a 2 anos e 6 meses no aberto. E ela não mandou expedir o alvará. Eu vou fazer 50 laudas de habeas corpus, vou gastar meu tempo. Não precisa. Não precisa, pô. Não precisa, é verdade. Precisa. Pode ver, Um abraço aí. São 2 laudas e meia. Um abraço aí para doutor Ricardo Bezerra aí. Grande primo, forte abraço. Pois é, Flávio. Então, assim, a dica é justamente essa, pessoal. Tentem ser objetivos. Não adianta você tentar ficar enchendo linguiça. Agora, é claro que existem situações que você precisa delimitar no teu habeas corpus. Por exemplo, a decisão da autoridade coatora, você precisa destrinchar. Você precisa explicar os motivos da ilegalidade, né? E aí é importante que você faça isso de maneira objetiva. Mas isso você não gasta 2 ou 3 parágrafos para fazer, não, né? É uma coisa simples. Tá entendendo? Exatamente. Flávio, deixa eu te dizer, deixa eu te explorar mais aqui, bicho. Eu tô buscando aqui o que tiver de pergunta. Pessoal, quem tiver pergunta aí, o doutor Flávio responde qualquer coisa, viu? Que é isso. Mandar um abraço aqui pro meu amigo João Cleto, doutor. Forte abraço. Doutor João Cleto, quem manda no interior, no sertão de Pernambuco, é esse homem aí, viu, Matos? Né? Quem manda lá é ele. Vai fazer o júri comigo em Monteiro. E nem de júri eu aí gosto tá de fazer, certo. mas eu vou fazer com ele. Ô Flávio, me diz uma coisa. Tem algum ministro lá no STJ, por exemplo, que você entenda assim que é um ministro mais legalista, um ministro que Sebastião mais... Reis. Esse é o melhor. Ô, bicho, não tem... Esse é o melhor, né, cara? Não tem jeito não. Não tem né? pra onde não. Solta todo mundo. Não deixa ninguém preso, não. Mas veja, é importante que se diga que não é saltar por saltar. É decisão com fundamento, né, cara? É verdade. É verdade. E todos os votos dele, eu estou brincando assim, mas todos os votos dele são muito bem fundamentados. Agora, ele por exemplo, de todos, é o que mais tende a flexibilizar a súmula 691. Ele é um ministro muito legalista. Muito legalista. É verdade. Ó, a Graziano tá falando do ministro Antônio Saldanha. Eu também gosto de Antônio Saldanha, mas já me deu umas cacetadas, então... O ministro Antônio Saldanha foi o que deu desse de 2 laudas e meia. Mas também era uma coisa absurda. Foi. Mas eu não tenho muita sorte com ele, não. No geral, a gente vê uma maior análise fundamentada realmente das decisões, né, Flávio, no STJ. Eu acho que isso é geral, não tem pra onde correr, né? Um abraço pro doutor Túlio aí também, Túlio Mendes. Forte abraço aí. Olha aí, doutor Túlio. Ô, Flávio, deixa eu te dizer outra coisa. Existe uma cultura da gente, e eu vou bater de novo nessa tecla, porque o habeas corpus ele é manejado de diversas formas, mas existe uma cultura da gente só usar para prisão, né? Mas, por exemplo, eu posso utilizar o habeas corpus para trancar ação penal, trancar inquérito policial, né? Por exemplo, eu tenho uma situação recentemente de um inquérito que já durava quase 3 anos quando eu assumi. E aí a gente manejou o HC e está tramitando para tentar trancar, porque 3 anos, meu amigo, investigando, a não ser que seja uma situação de uma organização criminosa muito... É a prova de que não se achou nada contra o cara. Passar 3 anos investigando alguém. Não é verdade? Pois é. Então, assim, eu tenho uma experiência, tu sabe essa experiência, eu não vou citar o HC por uma questão de sigilo da parte, é claro, mas assim, eu tenho a experiência de trancar ação penal que a gente sabe que era para trancar, né, por atipicidade, e você só consegue trancar quando chega no STJ ou no STF. E muitas vezes o advogado faz a resposta à acusação, né, faz o pedido correto na resposta à acusação, né, em relação à atipicidade, e deixa correr. O juiz não decide dessa forma e aí deixa correr, né? Deixa correr, acaba que finda numa condenação. E aí quando chega pra gente, a gente vê, se você tivesse corrido atrás disso aqui no início, talvez tivesse trancado a ação, porque a situação era atípica, por exemplo, né? Então é importante que o advogado tenha em mente que às vezes você não consegue na resposta à acusação, mas você pode impetrar uma ordem, bicho, né? É uma coisa muito tranquila de se fazer e existem inúmeras ferramentas, né? Para que você possa conseguir lá os objetivos do teu cliente. Não é verdade, Flávio? É verdade. Tem razão. Agora, assim, é uma situação bem peculiar, né? Porque
Você, como a gente já estava falando, Verdade. HC é prova pré-constituída. Você tem que realmente mostrar, por exemplo, não é questão de falsificação de um documento, quando o erro é grosseiro. Você conseguir mostrar isso aí, se torna típica a conduta e, portanto, não constitui crime. Passível de trancamento da ação. Nesse meu... Mas é uma coisa nesse excepcional, meu... trancamento da ação pelo habeas corpus, né? Mas se consegue. Nesse meu HC mesmo, o delegado dizia que ninguém poderia ser enganado com aquela falsificação. Acabou-se. Né? No relatório dele, o próprio delegado dizia, né? Então, assim, não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. Flávio, meu irmão, a conversa tá boa, mas eu acho que a gente tá chegando ao fim. Deixa eu ver se alguém manda mais perguntas aí. Ou então tu dá mais dica aí pra gente, bicho, que eu tô aprendendo aqui. Aliás, deixa eu logo dar uma dica. Deixa o pessoal perguntar aí, o pessoal perguntando se tem responde. Pronto, enquanto o pessoal não pergunta aí, deixa eu dar uma dica logo. Doutor Flávio me emprestou um livro, né? E eu devolvi ele rapidamente. É um livro de habeas corpus. 3 anos. Peraí, pô. Foi. Né? O livro, deixa eu citar aqui que o livro é muito bom mesmo, de verdade. O livro do professor Toron, né? Alberto Zacarias Toron. Isso, falando sobre habeas corpus. Excelente livro, falando somente sobre habeas corpus. Deixa eu falar sobre outro livro também, que é esse aqui, ó, que é um livro mais dogmático, mas é muito interessante, que é o livro do professor Guilherme Nutt, falando sobre habeas corpus. Um livro fininho, né, baratinho, importante você ter uma leitura. Para o advogado criminalista, acho que Graziano tá pedindo pra gente falar da súmula 691, mas eu acho que é porque ele chegou já no final. A gente falou pra caramba desse assunto no começo, não foi, Matheus? Foi. Tá lá no começo da live. Mas Graziano, é pescoço. Pescoço não tem que... Ele já sabe, pô. Ele já sabe isso aí, pô. Ele tá só de charme. Ele sabe tudo. Esse cara é desenrolado demais. Ô, Flávio, deixa eu te dizer uma coisa. E no STF, velho? Qual a tua experiência no STF em relação ao HC? A gente falou muito do STJ, né? Para ser bem sincero, mas no STF eu não tenho muito processo lá, não. Mas, assim, na verdade, eu só tive um processo. Agora deu certo esse processo. Que foi um crime de tráfico. O cara tinha sido pego com 10 pedrinhas de cocaína, 10 bolsinhas de cocaína. E aí a juíza aqui de Jabotão, ela tinha dito que com isso daria para o cara fazer tantas outras bolsas de cocaína. Eu me lembro que até brinquei no habeas corpus, perguntei se ela já tinha trabalhado em alguma boca de fumo. Para ter como ela supôs isso aí, né? Porque não existe. Como ela vai supor que dá para fazer tanto? Informação privilegiada. Informação privilegiada. Aí quando chegou teve o mérito daqui, aí eu subi para o STJ, o STJ negou a liminar, caiu até para o ministro Félix Fischer. Aí dessa liminar que foi negada, eu entrei pro STF. Para minha sorte, caiu em Marco Aurélio. Aí Marco Aurélio foi, deu uma situada e disse que não tinha como partir da capacidade intuitiva dela decretar a prisão de ninguém. Até bem punk, né? Mas eu não tenho muito caso lá no STF, não. Agora não tenho, porque geralmente com o STJ dá para administrar ali. Consegue, entendeu? Né? É verdade. É um pessoal muito legalista. Ô Flávio, deixa eu dar uma dica aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, que tá vendo a gente, porque a gente tem muito processo de droga, né? Aqui, acho que o Brasil inteiro, a quantidade maior que existe de processos é processo de droga. Ó, dá um abraço aí pro doutor Rodrigo Piancó. Um abraço, Rodrigo Piancózinho, que tá aí com a gente. Um pequeno grande homem esse aí. Um pequeno grande homem. Sabe muito. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Exatamente. Forte abraço. Deixa eu te dizer. Um abraço. Aí, o que é que acontece? Como a gente tem uma quantidade muito grande de processo nessa área, né, de tráfico de drogas, o que é que o advogado ele tem que ter em mente? Existem inúmeras teses, né, dentro do STJ, no site do STJ, falando sobre esse tema, e uma delas fala justamente sobre essa questão que tu estava falando, da intuição, né, a mera intuição para a prisão em flagrante, a intuição em relação à participação daquele acusado em organização ou a sua devoção à atividade criminosa. Então, assim, existem muitas teses que podem ser pleiteadas no próprio STJ, né? E eu sempre, quando eu faço o HC no STJ, eu coloco embaixo, né, os fundamentos dos meus parágrafos com base lá nos HCs que eles mesmos julgaram. Exatamente. E aí, o que acontece? Não tem pra onde correr. E não quando tem pra onde correr. Despachar... É você...
e quando for despachar pessoalmente com eles, é mostrar decisões que ele mesmo deu. Para mostrar, doutor, o senhor já deu em caso análogo, a situação foi essa, o senhor deu. Entendeu? E é importante mostrar isso aí, com certeza. Com certeza. É verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui que mandaram uma pergunta aqui. Como funciona a prática da justificação criminal para fins